que é que estávamos a ouvir? Isto é uma música minha, quer dizer, não é isto que é meu, mas a música que lá está é minha, que se chama 11, que é do meu último disco. E que ao invés de... Que está aqui. Sim, que está aqui neste vinil, que também está num CD que não tenho aqui e que felizmente também consegui pôr nesta estrutura. E vinil porquê? Nos dias que correm. Porque eu acho que, precisamente por ser nos dias de hoje, em que parece que não só a música, mas também a nossa sociedade está a viver muito de um desapego grande àquilo que são os objetos, eu acho que um dia vamos chegar a uma altura em que as nossas prateleiras em casa não têm nada e vamos perceber que andámos a perder ou que não nos conseguimos tão facilmente lembrar de tudo aquilo que fomos vivendo. Então eu acho que se eu quero que a minha música fique para as pessoas um bocadinho mais de tempo, acho que ter objetos onde as músicas tenham será o primeiro passo para que isso aconteça. Então acho que em termos de objetos, depois acho que faz sentido a música estar em todos eles, ou pelo menos naqueles que é possível. Acho que tanto o CD como o vinil, como a própria caixinha, como outra coisa qualquer que eu vá... Sim. Ainda não o apresentei, mas estamos, e toda a gente conhece, David Santos Neuserve, que já vamos perceber a história deste projeto. Estamos aqui em mais uma conversa neste espaço da Sociedade Portuguesa de Autores, lugar dos novos. Isto dos novos é sempre muito relativo, não é? Porque nós temos a idade física, a idade mental, a idade profissional. No caso do Neuserve, o percurso tem já quase uma década e meia, não é? Profissional. Sim, tem 13 anos. Uhum. Começou... Eu acho que é bom, se pudermos ser sempre considerados como novos, será uma forma de nos dizerem que o que estamos a fazer não... É novo. É novo. Portanto, eu acho que aí é sempre um elogio, não é? Como é que se formou musicalmente? Porque à partida iria ser um engenheiro, não é? Sim, eu terei engenharia, ainda terei um mestrado em eletrotecnia e computadores, portanto, uma parte muito mais matemática e muito menos emotiva, se calhar. Mas acho que desde o liceu, em que sempre tive jeito para as físicas e para as matemáticas, mas sempre tive aquela ideia, ou sempre tive aquele gosto de ter as várias bandas com os meus amigos. Lembro que tive 2, 3 anos de aulas de guitarra, dos 14 até aos 16, 17. Depois, entretanto, só voltei a ter escola de música muito mais tarde, em que tive 4 anos de piano, agora aí há 5 anos atrás. Portanto, nunca é tarde. Sim, eu acho que nunca é tarde. Acho que só é tarde então, quando já não estamos cá. A história da idade e dos novos, não é? Agora, se calhar, se os meus pais me tivessem posto no piano aos 6 anos, se calhar, não me importava que isso tivesse acontecido, mas não acho que é por isso não ter acontecido que a pessoa não é capaz de fazer as mesmas coisas, não é? Mas ser músico não foi então uma coisa com que sonhasse desde criança, gostando de música, não é? E tocando. Eu acho que é uma coisa com que eu sempre sonhei desde pequeno, mas nunca consegui assumir a ideia de não vou fazer mais nada porque eu só quero é ser músico. Porque se calhar, como os meus pais, nenhum deles é músico, não é? E portanto não havia essa... Músicos eram aqueles artistas que eu gostava de ver ou na televisão ou nas cassetes de vídeo que tinha na altura. E, portanto, aquela ideia de repente, entrar num palco e estarem centenas de pessoas a aplaudir era uma coisa que não era de uma realidade minha. Portanto, por muito que eu imaginasse que aquilo, ou que gostava que aquilo não acontecesse a mim, não sentia como próximo. E, portanto, achava que não seria possível, que que os artistas seriam outros, nunca o David. Não é que sofresse com isso, mas parecia-lhe inatingível, mais ou menos. Sim, eu acho que era... Sim, eu acho que... Imaginar que estes anos todos depois, então, se calhar, quando eu comecei a ter este primeiro interesse em tocar ou uma guitarra ou um teclado, não é? Se calhar é aos 12, 13 anos, agora passaram, então, 24 anos. Se eu passar para 24 anos atrás e tentar imaginar, na altura que hoje em dia estaria a fazer o que estou a fazer hoje, acho que seria difícil acreditar que seria possível chegar a um ponto desses. Não que não se tenha sempre mais coisas para fazer, não é? Mas, portanto, voltando à pergunta do princípio, eu acho que não é que não quisesse que a música fosse uma coisa que eu fizesse só na minha vida mais para a frente, mas fez-me sentido seguir o percurso normal e depois, como fui tendo boas notas, a coisa também se foi sucedendo, não é? E acabei por, tanto na faculdade como no liceu, o facto de nunca ter chumbado nenhum ano, ter sido não fácil, mas relativamente não super difícil fazer as coisas, não fui questionando e fui fazendo o caminho normal e fazendo a parte de música ao mesmo tempo. Como hobby, não é? E depois sim, como um hobby que eu acho que ali a partir, eu acho que quando entrei mais para a faculdade, aí entre os 18 e os 20, começou a ser aquele hobby em que a pessoa pensa o dia todo, embora saiba que a responsabilidade, se calhar, está nos exames e nos trabalhos que tem que fazer. Portanto, mas digamos que quase que tinha que ser, não é? Eu espero que sim. Eu acho que... Eu hoje em dia não me imagino, ainda por cima, porque eu ainda trabalhei uns anos
como engenheiro, não é? E se pudesse, e se agora isto tudo desaparecesse e eu ficasse como engenheiro, eu acho que não fazia sentido a minha vida um bocadinho assim. Portanto, eu acho que tinha que ser este ser o caminho, porque é aqui que eu sinto que, Ia ser uma pessoa muito infeliz, é isso que está a dizer. podendo comparar o que é o que tenho hoje e o que seria Sim. se não tivesse isso, acho que seria claramente infeliz. Se calhar, se não tivesse conhecimento desta realidade, estaria na outra, claramente não tão feliz, mas não seria infeliz porque não tinha o termo de comparação. O David, no fundo, tem um projeto, não é? Um projeto artístico, musical, como intérprete, como compositor. Eu não sei se pode dizer, no seu caso, que até de uma guitarra tira um som. Porque Sim, sim, sim. estou a dizer isto porque uma das características dos seus trabalhos é tirar sons de tudo e mais alguma coisa, não é? Sim, eu fui-me apercebendo ao longo dos tempos que O som está em todo lado. É sim, o isso? som está em todo lado e há muitos sons, se calhar, ligeiramente mais inusitados ou não tão conhecidos naquilo que é só a bateria, a guitarra ou o baixo, não é? Acho que há toda uma série de outras coisas que no sítio certo, na música certa, podem fazer todo o sentido e podem até dar algo especial àquela música. Às vezes são objetos do cotidiano, não é? Sim, porque eu acho... Dê-nos exemplos. Há uma música que se tornou, quando digo muito conhecida, não é que seja muito conhecida, mas um desses objetos mais diferentes, que se tornou mais falado, é o facto de, numa das músicas do primeiro disco, eu ter usado uma máquina fotográfica antiga como a parte percursiva daquela música. Depois, no outro disco a seguir, usei um som de uma caçadeira porque fazia sentido naquela música, que também era a parte rítmica da música. Depois, num outro, era um som de uma maquete de comboios, daqueles comboios de miniatura, que tinha uma caixinha que simulava o som de um comboio, e isso também é a parte rítmica da música. Eu acho que essas coisas, as ideias vão surgindo porque aquela música parece que pede isso. E acho que o facto de ser sozinho e de sozinho fechado num compartimento relativamente pequeno, onde tenho uma série de objetos, onde esses objetos todos estavam, não é? Onde tenho isso tudo, quando a música está a acontecer, de repente sinto que falta ali qualquer coisa. E vai buscar. Sim, e depois, por exemplo, nessa da máquina fotográfica, metaforicamente fazia sentido, porque aquilo fala de disparos contra nós próprios, e então se calhar não há melhor disparo do que uma máquina a disparar contra nós próprios, ou seja, temos sempre ali uma imagem. Então, metaforicamente, aquela música, de X em X tempo, todos os compassos são marcados com um disparo de uma máquina contra nós próprios. E, portanto, há toda uma leitura que depois esses objetos diferentes também podem ter e que, se calhar, se aquilo fosse apenas um violino ou só uma guitarra, não havia essa leitura. E depois, em termos sonoros, também faz sentido. Portanto, depois as coisas E depois vão acontecendo. nos concertos, em termos visuais, também é muito interessante, Sim, não depois é? há muitas coisas que acabam Há um por efeito ficar de só no disco. surpresa, quase, não é? Sim, porque eu acho, não sei se todas as pessoas pensam isso ou não, mas esta ideia, por exemplo, da máquina e a outra do tiro, aquilo, há uma mensagem associada a uma pistola e há uma mensagem associada a uma máquina fotográfica. A música que estará a dar às pessoas o que elas tiverem a sentir, aquele objeto, enquanto objeto, também terá outras lembranças. E, de repente, aquilo não é que não seja só a minha música, porque é a minha música que está a tocar, mas há toda uma série de vivências que a pessoa está a ter um bocadinho diferente. E, portanto, acho que há um conjunto que A depois propósito tem corrido de bem. memórias, o David Santos valoriza particularmente as histórias das pessoas, as memórias de cada um e de todos, e as suas. Sim. Valoriza particularmente. Sim, Num particularmente o medo de poder perder as memórias, que acho que é assim o uma cena medo de perder as memórias, é isso? Sim, porque eu acho que a nossa vida é só feita, ou seja, enquanto corpo podemos ser de um tamanho X ou de um tamanho Y, mas somos o conjunto de tudo aquilo que fomos fazendo, não é? E quando digo fazendo, não é obrigatoriamente coisas físicas, são as pessoas que vamos conhecendo, são as emoções que vamos dando e que vamos recebendo. E, portanto, isso são as nossas memórias todas, e nós somos mais ricos quanto mais disso tivermos. E, portanto, se perdermos isso, deixamos de ter as coisas. E, portanto, eu acho que as histórias das outras pessoas e as minhas todas juntas é que criam naquele dia uma conversa interessante, não é? Portanto, acho que... Há pouco falei, mas depois a conversa desviou-se porque estava a tentar que o David Santos explicasse, muita gente já conhece, mas para quem não está tão familiarizado, a ideia, o projeto de Noiserve surgiu como, porquê, não cabia tudo no David Santos? É assim, na altura, em 2005, quando decidi que uma maquete com 3 músicas que eu tinha gravado em casa, que o nome que daria, ou seja, que o nome da banda que estaria por trás dessas 3 músicas seria Noiserve, era uma altura em que eu acho que ainda não estava tão na moda, e quando digo na moda não é uma coisa negativa, esta ideia de tu teres um projeto e ser o teu próprio nome no projeto. Portanto, eu vinha daquela... Embora estivesse a fazer uma coisa sozinho, vinha de
de uma escola de bandas sempre. E, portanto, as bandas, o início de um projeto de bandas era estamos os 4 ou os 5 juntos e agora que nome é que isto vai ter? E, portanto, foi-me totalmente inevitável que quando tinha as minhas músicas, que nome é que isto vai ter? E não era por ser uma coisa diferente de eu próprio, porque eu acho que na música, fazendo sozinho, dificilmente conseguia fazer algo que não fosse apenas eu. E, portanto, chamar-se Nós Erva, chamar-se David Santos é precisamente a mesma coisa. Mas na altura fez-me sentido arranjar um nome para aquelas 3 músicas. E porquê esse? Na altura isto veio de uma brincadeira, porque eu tinha uma outra banda e estas 3 músicas... Era uma banda que se chama He Said Quote. Que, entretanto, depois, eles continuam a tocar agora com outro nome, mas eu acabei por sair depois, 1 ano e meio depois, mais ou menos. Mas na altura estas 3 músicas não cabiam nesses ensaios que nós estávamos a ter e eu tinha a ideia que aquilo seria a versão 0.0 de uma coisa que mais para a frente poderia crescer ou não. E depois percebi que ao trocar o E com o R e se lesse ao contrário, isto dava Nós Erva. Como as 3 músicas eram só voz e guitarra, que não eram nada de barulho, achei que fazia todo o sentido aquilo não ter nada a ver, tendo tudo a ver. Ou seja, era ao serviço do barulho, o barulho não sendo um barulho incomodativo e sendo um barulho mais emotivo e mais melancólico. E depois foi acontecendo. E depois houve uma altura, o primeiro nome ainda foi... E depois já não quis ou teve dificuldade em descolar-se? Não, o primeiro nome ainda chegou a ser Nós Erva 0.0, porque é aquela ideia de uma versão beta de uma coisa qualquer. Depois percebi que as pessoas não percebiam se era 0.0, se era O.O e acabei por tirar. Não, depois eu acho que nunca questionei muito, porque depois também me lembro de ir procurar no Google e ser uma palavra que não existia. E o facto de não existir naquele início, eu pensei, olha, tudo o que falem sobre este concurso de bandas... Ou sobre Portanto, é uma criação sua também, sim, eu acho sentido. que hoje em dia acho que David Santos há muitos, mas a palavra Nós Erva não existe outra, porque na altura a palavra não existia, não é? E quando anda na rua é Nós Erva? Eu acho que são sempre as duas coisas. Portanto, enfim, os amigos, a família, os próximos, sim. E há muita gente, naturalmente, que sabe que se chama David Santos, não é? Mas publicamente... Sim, eu acho que todos os que saibam que eu me chamo de David Santos também sabem que existe o Nós Erva. Mas nem todos os que sabem que existe o Nós Erva sabem que eu me chamo de David Santos. Então, portanto, para esses ficou a saber agora, não é? Sim. E agora, Nós Erva, que ideia é a sua de criação? Em que sentido? De criação, a sua criação. Não sei, eu acho que... Gosta mais de ser considerado um criador ou um autor? Eu acho que um autor é sempre um criador e um criador também é sempre um autor. Mas por vezes gostamos mais de associar a nós próprios esta ou aquela palavra. Não sinto assim um apego maior por uma do que por outra. Acho que a ideia da pessoa conseguir criar uma coisa que seja dela própria e que venha de dentro, não sabe bem de onde, dela própria, acho que é nisto da música que me faz sentido. Portanto, se calhar não me faria sentido que os meus discos fossem todos versões de outras músicas, porque o que me faz sentido na música e o que eu sinto falta é que as minhas emoções, que acho que às vezes até tenho demais, se calhar, que possam ficar nas músicas, pronto. E a partir daí... E a sua música é muito retrato de si mesmo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que uma das coisas mais giras enquanto pessoa que vai fazendo estes discos é que se eu olhar, por exemplo, para o primeiro disco, é um disco muito mais negro, não que eu fosse mais negro, mas se calhar naquela altura era ligeiramente mais negro. E o negro não é super negativo, mas é... Não sei, eu sou muito também das cores. Eu acho que naquela altura era um bocado mais castanho. Não sei explicar, mas castanho na cabeça. Isto é um bocado parvo, mas pronto. Acho que o disco que vem a seguir, que é um EP de 4 músicas, já acaba por ter um bocadinho mais de luz. E depois o disco, em 2013, é claramente mais luminoso. E eu, enquanto pessoa que os fez, olhar para estes 3 anos para trás e perceber que com as músicas e com as próprias capas dos discos e que isso tudo reflete mesmo o que a minha vida foi nesse percurso, se eu fizer mais 20 discos até ao fim da minha vida, se calhar aos 90 anos, se ainda continuar a fazer discos... Pode ser castanho outra vez. Posso voltar a ser castanho, sim. Mas posso olhar para os discos todos e ter ali um bocadinho a história toda da minha vida, nessa parte mais interior. E acho que isso é giro. E o que é que quer disso que é a sua vida e que está no seu trabalho? O que é que gosta que chegue a quem o ouve, a quem gosta de acompanhar o seu trabalho? Não sei, eu acho que se de alguma forma eu conseguir que as pessoas, ao ouvirem uma determinada música, consigam atingir o estado, como é que seja um estado deste ou aquele, mas que consigam sentir aquilo que eu senti quando estava a fazer a música e consigam perceber as indecisões todas que eu tive, mas que depois senti que naquele ponto aquilo tudo fazia sentido, se eu consigo que essa mensagem passe, e a mensagem não está só na parte
de letra do que eu Claro. estou a dizer, está também na parte sensorial do que os próprios instrumentos, os próprios acordes dão. Se elas sentirem aquilo que eu senti quando fiz, que eu acho que uma música, eu gosto das minhas músicas em particular, quando estou a fazer, se me sentir arrepiado com uma coisa que eu fiz, acho que então está no sítio certo. Pronto. Portanto, se eu conseguir que quem ouve uma música em particular sinta um bocadinho esse arrepio, acho que é isso. Portanto, sim. objetivo na vida, conseguir criar arrepio Nas nos outras outros. pessoas. Isso é Pode ser, uma sim. sensação boa, não é? Sim, não, isso vem tudo do facto de a música que eu sempre gostei de ouvir, eu gosto da música que me faz sentir isso, que me faz o arrepiar, não é de frio, é aquela questão Com do... certeza, Pronto. todos percebemos, E, portanto, sim. É do sentir forte, não é? Portanto, se eu conseguir que as minhas músicas, que acho que às vezes posso não conseguir tanto como os outros quando conseguiram em mim, mas se eu consigo que as minhas transmitam aos outros aquilo que as músicas que eu gosto me transmitem a mim, acho que quando isso acontece é quando tudo faz sentido. O Noiserve, para além de compositor e de intérprete, toca vários instrumentos. Era por isso que eu há bocado dizia que até da guitarra tira um som. Sim. O que é que toca, exatamente? Toca piano? Sim, eu acho que a partir do momento em que a pessoa sabe tocar mais ou menos piano, tudo o que são teclas, e então dos teclados antigos há muitas coisas que não são um teclado simples, há muitas coisas em que todos os sons podem ser manipulados, mas a forma como se toca tem a ver com teclas. E, portanto, a partir daí há um conjunto enorme de instrumentos, até muitos instrumentos de sopro que também são com teclas. Portanto, a partir daí há um grupo enorme de instrumentos que eu consigo tocar. Pois a guitarra é aquilo que toco desde mais novo. E juntamente com a guitarra também há diferentes tipos de guitarra, não é? Depois a parte percussiva, nunca fui um bom tocador de bateria completa, mas se a coisa for mais ou menos simples, também consigo Também tocar lá mais ou vai. menos. Portanto, o que eu acho que não consigo tocar muito bem, há certos instrumentos de sopro que precisam de uma técnica de sopro específica, que eu já tentei várias vezes e que... Não correu bem. Não, dá para fazer um ou outro som, mas fazer uma coisa continuada, bem tocada, é meio Mas difícil. basicamente, para fazer o seu trabalho, não precisa de mais ninguém. Sim, quer dizer, com isso parece que a pessoa se sente mais importante que os outros. Não, não, é? não nesse sentido. No sentido Sim. em que, com os instrumentos que toca, Sim. com o facto de ser compositor e intérprete, portanto, à partida não depende de muito mais, Sim, não é? eu acho que à partida, se certas limitações que eu tenha ficarão nas músicas. Quando digo limitação é que se calhar, se quiser tocar um trompete naquela música ou achasse que ficava bem um trompete, se eu não o sei tocar, não vou pôr o trompete e vou pôr uma outra coisa. Portanto, se calhar com outras pessoas, as músicas iriam para o outro lado. Mas como este projeto em particular faz-me sentido, até por aquilo que estávamos a dizer antes, que sejam as minhas emoções e as minhas coisas, faz sentido quando não é tão partilhado, se calhar. Porque eu depois também tenho uma banda com os outros amigos meus e aí cada um toca o seu instrumento, portanto, acho que são coisas Já é mais diferentes. convencional, não é? É Sim, uma banda portanto, sim. convencional. O David Santos, Noiserve, tem trabalhado também noutros projetos, para além dos seus discos. Eu gostava que nos deixasse aqui algumas tenho essa outra banda que estava a indicações. dizer que são os You Can't Win Charlie Brown, que também já temos uma série de discos e felizmente conseguimos dar sempre uma série de concertos. E é todo um contexto diferente, não só de estúdio, mas também de concerto, não é? Esta ideia de... Porque acho que são duas coisas muito boas. A pessoa conseguir pôr as suas coisas de dentro nas músicas e poder tocar concertos para as pessoas e poder tocar essas emoções é uma coisa boa. Ter, no nosso caso, que somos seis pessoas, um conjunto de 6 amigos, fazerem música juntos e poderem também mostrar essa amizade aos outros em palco, também é uma coisa muito boa. Portanto, é assim uma série de coisas boas que vou fazendo. Mas depois também para teatro. Sim, depois em termos de teatro, de cinema, também, felizmente, também me vão convidando sempre muito para fazer uma série dessas coisas. Às vezes tenho feito várias peças de teatro para adultos, também tenho feito uma série de outras coisas para crianças mais pequeninas. Portanto, que é um registro muito diferente, não? Sim. Ou não? É assim, eu às vezes há muitos miúdos que gostam muito dos meus concertos, embora eu não os tenha pensado para crianças. Para eles. E, portanto, eu acho que eles são um público bom porque eles não apanham secas, não é? E, portanto, ou gostam ou não gostam. Ao fim de 5 minutos, aquilo deve ser uma seca, eles começam a falar. E, portanto, às vezes eu fiz uma vez um espetáculo no São Luís que era um mini concerto meu de mais ou menos 20 minutos, mas que os instrumentos estavam todos dispostos de uma maneira diferente. Eu lembro-me, na altura, eu fiz uma série de sessões, não sei que foram para aí uns 5 dias e umas 4 sessões por dia, mas pronto, se eram umas 20 sessões, eu enquanto estava a tocar ia olhando muito para eles e ia tentando perceber. Porque se durante os 20 minutos eles nunca
descentrassem naquilo que eu estava a fazer, quer dizer que eu estava a fazer bem. Porque quer dizer que eles nunca se tinham distraído, quer dizer que havia motivos suficientes Para os fixar, não é? Sim, para que eles estivessem fixos a ver aquilo. Portanto, acho que, felizmente, tenho feito assim muitas coisas. E a nível de concertos, quer em Portugal, quer no estrangeiro? Sim, também tenho feito. Sim, eu acho que nós é mais conhecido em Portugal. Mas em França, o ano passado, e há 2 anos atrás, como como arranjei uma editora e uma agência Francesa. relativamente importante lá, fiz há 2 anos cerca de 40 concertos lá e, portanto, também tenho sentido que Aos às vezes, poucos. que aos poucos já faço um concerto e já conheço às vezes uma outra pessoa. Portanto, isso é giro. E cá, conhece muita gente, já que há aquela Sim, eu acho situação de haver pessoas, são sobretudo jovens, não é? Penso eu. Depende, às vezes eu acho que há um bocadinho de todas as pessoas. Eu Mas acho que, sim. já tem aquela sensação de, quando vai dar início a um espetáculo, ver caras conhecidas Sim, que, sim. que- Eu acho que que Portugal, seguem muito a sim, sua Portugal carreira. também é um país relativamente pequeno, Sim. não é? E então há sempre uma porcentagem de concertos muito maior, por exemplo, para cima de Coimbra do que para baixo de Lisboa, não é? Portanto, ali aquela zona toda de Braga, Porto, Famalicão, O Espinho, que eu estou a e perguntar é Guimarães. se há pessoas que vão a quase todos os seus concertos, independentemente de Eu acho que serem sim. mais aqui ou mais ali. Portanto, são já seguidores, não é? Sim, eu acho que há pessoas que... com paixão, Sim. não é? Sim, eu acho que há pessoas que vão a muitos. Eu às vezes até acho estranho como é que elas não se fartam. Porque eu não me farto, mas porque eu estou a tocar as minhas coisas, não é? Mas, portanto, às vezes até se for uma cidade em que sei que há 3 ou 4 pessoas que costumam ir sempre, se elas não forem, ou se calhar começo a pensar antes, bem, se elas se não aparecerem, já estão fartas. Mas depois aparecem, portanto, acho que há... Tem prazer em estar em palco? Total, sim. Acho que eu acho que o processo de fazer a música, o processo de gravação, são tudo processos assim ligeiramente obsessivos no bom sentido, da pessoa querer que aquilo fique o mais perfeito possível, mas é no momento do concerto em que eu consigo perceber que se aquilo que eu estou a fazer, o que é que toca nas pessoas. E às vezes há palcos muito grandes em que tu não vês a cara das pessoas muito pela luz de frente, mas há outros palcos em que tu consegues ver a primeira fila. E não há melhor coisa do que tu estares a tocar e às vezes poderes abrir os olhos e perceberes pelos olhos de quem está a ver se a pessoa está a gostar ou não. E, portanto, é aí que se fecha o ciclo da música que foi feita. Portanto, acho que sem concertos ficaria mais... Não sei. Acho que é importante mesmo. E enquanto pessoa é uma coisa que me completa já. Um dos seus trabalhos foi premiado em 2013, 14, Foi premiado em 2014 como disco de relativo 2013. a Sim. 2013, pela Sociedade Portuguesa de Autores. Sim. Na altura, o que é que sentiu? Não estava nada à espera e acho que a pessoa alguém poder achar que o teu disco naquele ano foi o melhor disco feito em Portugal, acho que é assim, não sei, é assim... Eu acho que os prémios não te tornam melhor nem pior, mas acho que tu internamente sentes um orgulho enorme por aquilo que vais fazendo. E, portanto, acho que na altura que ligaram, é isso, foi uma cena que não estava à espera que fosse acontecer, mas acho que, tal como um concerto é importante para fechar aquela transmissão de emoção entre quem está a tocar e quem está a ver, acho que depois pessoas que entram não sei quantos discos, escolhem o teu disco como o melhor daquele ano, acho que não é que se faça as coisas pelos prémios, mas sabe bem. Mas sabe bem, sim. É simples dizer. Sim, sabe continuo sendo a bem. mesma pessoa, mas é bom isso acontecer. Foi aí que começou a sua relação com a Sociedade Portuguesa de Autores ou Não, já era anterior? A relação de ir registrando as minhas músicas vem desde o primeiro disco, não do primeiro EP de 2005, já não faço ideia quando é que me terei registado ou não, mas em 2008 de certeza, portanto o primeiro disco de 2008 já estava, já fazia parte da sociedade. Portanto, foi uma preocupação que teve? Sim, não sei Eu se é pergunto uma isto porque preocupação. há pessoas foi que uma não coisa têm a que... preocupação de registar o trabalho, não é? Sim, eu não sou muito... Não vivo atormentado com aquela ideia de um dia vão-me roubar esta música ou aquela música. Não é por isso, mas acho que até por quase... Não é bem orgulho próprio. Acho que cada vez que a pessoa vai registrar um conjunto de músicas novas é porque as fez. E parece que é mais um degrau que se subiu. Sabe quantas músicas tem registadas? Por acaso sei porque passei a compradora há pouco tempo e tive que contar. Mas são para aí 120 ou 120 e tal. Já é bastante. São assim muitas, sim. É muito, é muito. Sim, porque dos discos são cerca de 70 e qualquer coisa, dos meus,
depois das outras bandas, mais 20 e tal, e depois, então, na parte do cinema e de teatro, depois também há muitas coisas. Portanto, neste momento, a sua situação em relação à SPA é o estatuto, é estatuto de cooperador. Sim. Já passou a fase, Sim. a fase anterior. Agora, se calhar, íamos ver aqui, até porque tem o vinil, né? Sim, tenho aqui Começámos vários por discos, falar sim. nisso no início da nossa conversa. Íamos mostrar aqui a Sim. capa. Posso? Pode. Com licença. Os vinis que tenho são estes dois. Esse é o de 2013, que foi o tal premiado que estávamos a falar há bocadinho, e este foi o último, que foi em 2016. Qual é o título desse? Este está aqui em transparente, a pessoa tem que ver contra a luz, mas é Sei que 00, 2.00, 2.00, 2.00. É fácil. Sim, que seriam 0 horas, 0 minutos, 0 segundos e 0 frames de uma história que eventualmente poderia começar com estas músicas. Vem daí. E é tudo transparente porque, como não há essa história ainda criada... É transparente, Sim. tem que ser preenchido. É isso, sim. E vai estar preenchido algum dia? Eu espero que metaforicamente as pessoas que o ouçam o estejam sempre a preencher. Muito bem. E E depois aqui? este é um DVD ao vivo, que posso aqui abrir para se ver por dentro, porque tem aqui o desenho do teatro, que é um teatro em Ponte de Lima. Deixa eu ver. Tem aqui... Tem aqui o teatro. Oh, que maravilha. Pronto, e este é um DVD que é um concerto de 2014 em Ponte de Lima, no Teatro Diogo Bernardes. Depois este é uma edição dupla que tem o primeiro disco de 2008 e tem o tal EP que eu falei há bocadinho, Sim. que é um 5 músicas de 2010. E este é em CD, a versão deste. É, sim. Pronto. Então, e agora? Daqui para a frente? E agora daqui O que para é a frente que está na a altura fazer? de um disco novo, novo também. não é? Sim. Aquelas colaborações de cinema e teatro vou sempre fazendo assim ao mesmo tempo que os discos. Mas em termos dos meus discos, tendo em conta que o último já é do final de 2016, este ano espero ter um disco novo. Não. Tenho estado. Espera ou vai ter? Eu nunca sei em que altura é que vou ter, até ao dia em que já está todo feito, e eu acho que faz Sim, sentido. mas a probabilidade A probabilidade é grande, sim. é muito grande, não é? E título já há, não? Nada. Não há nada. Há na Mas- cabeça muitas ideias e muitas histórias, mas conceptualmente eu gosto de ter tudo fechado para... Mas pode adiantar só uma coisinha. Se tem alguma pontezinha com o que está aqui... Eu acho que tem sempre muito Sim, comum, muito com o que estávamos a falar ao princípio, como os discos são um bocadinho a minha vida, Sim. acho que há sempre uma ponte e há sempre uma ligação que os une a todos. Se era a única coisa que poderia avançar disso é que este tal disco de 2013 é um disco que tem muitos instrumentos ao mesmo tempo e o disco em 2016, que é este transparente, é só piano e voz. E este próximo não será só piano e voz, será um conjunto dos dois, portanto irei voltar aos 1000 instrumentos ao mesmo tempo e aquelas tais coisas se calhar não tão usuais, se eventualmente fizerem sentido em alguma música, mas serão músicas com muitas coisas a tocar ao mesmo tempo. Eu gostei tanto que voltei a abrir. É uma ideia muito bonita. David Santos, Noiseiro, muito obrigada pela Obrigado. sua presença aqui no lugar dos novos da Sociedade Portuguesa de Autores. Até à próxima. Obrigado. Até a próxima.